Deixa eu resolver uma aqui. Já que vocês vão resolver uma de cosseno, eu também quero resolver uma de cosseno. Essa daqui, de vestibular, para melhorar as condições de acessibilidade a uma clínica médica, foi construída uma rampa conforme indicado na figura. Que rampinha bonita, hein? Então, fizeram uma rampa de 16 metros de comprimento, com uma inclinação de 15 graus, está dentro das normas. E ele pede o comprimento horizontal C da rampa em metros. Como é que a gente pode calcular esse comprimento? Muito bem. Se você for perceber, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho o arco, ou o ângulo, de 15 graus, tenho o cateto adjacente e tenho a minha hipotenusa. Cateto adjacente hipotenusa é cosseno. Então, eu poderia de início dizer que o cosseno de 15 graus vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza. Então, esse valor C, quando eu passar o 16 multiplicando, vai ser 16 cosseno de 15 graus. Mas o problema é que eu não conheço o cosseno de 15 graus. E agora? Eu tenho que ir atrás do cosseno de 15 graus. 15 graus, se você for perceber, 15 graus é a mesma coisa que 45 graus menos 30. Não é? Então eu tenho o cosseno de uma subtração. Bora calcular então esse cosseno de 15 graus? Cosseno de 15 graus, que no caso vai ser 45 menos 30. Bora lá. Cosseno não gosta de se misturar. Então vai ser cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Mas como ele não gosta de se misturar, ele mistura no sinal. Então aqui vai ficar o mais seno de 45 vezes, desculpa aí, tá? A falta de espaço. Agora é só ir atrás dos indivíduos. Então aqui eu vou, com esse 45 menos 30, eu vou descobrir o cosseno de 15. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, meio. E assim nós vamos. Raiz de 2 vezes raiz de 3, de novo essa conta. Será que vai dar a mesma coisa lá da outra? Raiz de 2 sobre 4, pior que é. Ó, raiz de 6 mais raiz de 2. Será que vai dar sempre esses valores, Thiago? Ó, você pode ir fazendo os testes aí. Esse aqui é o valor do cosseno de 15. Qual era a continha que eu tinha? O valor C vai ser 16 vezes esse valor. Vai ser 16 vezes o cosseno de 15. Certo? Vou simplificar esse 16 por esse 4, vai dar 4. Então, finalizando aqui a nossa conta, esse comprimento C vai ficar 4, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Muito bem, meus amigos. Então, bom, aqui seria a resposta, tá? Essa questão aqui está morta. O problema é que a gente precisa marcar uma das opções e nenhuma delas mostra essa alternativa. Então, deixa eu seguir aqui, de repente vai ser interessante para vocês. Eu vou usar um artifício que é multiplicar ou elevar ao quadrado todos os dois lados da equação, tá? Isso é possível, Thiago? Com certeza. Tudo aquilo que você fizer numa equação de um lado, a única diferença é isso, você tem que fazer no outro. Então aqui ficou c quadrado, 4 ao quadrado vai dar 16, e aí eu preciso fazer esse parêntese ao quadrado. É um produto notável. Muito bem. Quer lembrar como é que faz o produto notável? Você precisa fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
vezes o quadrado do segundo. Vou colocar aqui, olha. Então, Thiago, eu não sei fazer isso. Faz com calma, faz com calma. Ó, faz raiz de 6 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2. Faz isso, faz esse chuveirinho. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 ao quadrado. Eu vou cortar o quadrado, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado. Então esse quadrado cortou com a raiz. Ficou só o 6. Tá? Mais 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz, mais o quadrado do segundo, que no caso vai ser raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2. Beleza? Fechei aqui, fiz o produto notável e continuo a minha conta, que eu vou ficar até sem espaço aqui. Então 16 ao quadrado. Então esse 6 mais o 8 lá de trás, mais o 2 lá de trás vai ficar 8, mais 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. Beleza? Raiz de 12. Agora eu vou tentar otimizar aqui o espaço. Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 4. Tá? Esse 4 vai sair da raiz, como 2, e o 3 fica lá dentro. Então, no lugar de escrever raiz de 12, eu vou escrever 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Beleza? Que no caso 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui na frente vai ficar 4 raiz de 3. Muito bem. No caso, eu tenho um 8 e tenho um 4. Dá para fatorar tudo isso, o 4. Ou seja, eu vou tirar 4 do 8, que no caso vai sobrar só o 2, tá? 2 vezes 4, tá? E vou tirar o outro 4 lá de trás. Então, fatorando, então tem esse 16, saiu um 4 lá de dentro. Então no lugar do 8 ficou o 2, porque 2 vezes 4 vai dar 8. E lá atrás ficou raiz de 3. Muito bem. Só que eu não quero ser quadrado, eu quero só ser. Então eu extraio a raiz, ou passo esse 2 em forma de raiz lá para o outro lado. Muito bem. Quando eu for tirar a raiz de 16 vai dar 4. A raiz de 4 vai dar 2. E a raiz de todo esse povo aqui, bom, esse aqui no caso eu não tenho como tirar, vai ficar assim mesmo. Tá? E faço lá na frente 2 vezes 4 que vai dar 8. Então esse aqui ficou uma outra versão daquela resposta lá de cima. 8 raiz de 2 mais raiz de 3. Tá aqui, ó. 8 raiz de 2 mais raiz de 3. Tá bom? Esse desenvolvimento foi mais como um brinde para vocês aí. Deixa eu resolver a última aqui. Calcule a tangente de 75 graus. Bom, 75 graus a gente já está vendo ali em cima diversos pontos que 75 é a mesma coisa que... Tangente de 75. Mesma coisa que tangente de 45 mais 30. Dá 75, né? Então bora realizar essa tangente. Tangente de 45 mais 30. Então vai ser a tangente de 45 mais a tangente de 30. Então, se eu usei o mais ali em cima, aqui embaixo é menos. Tangente de 45 vezes tangente de 30. Tô lembrando da música do professor Paulo. Tem gente que ama e beija. Ai, 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 rapaz, só ele mesmo. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 menos tangente de 45 é 1. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Bom, aqui é só desenvolver essa conta. É a briga, né? Então ficou 1 mais raiz de 3 sobre 3. E embaixo ficou 1 menos raiz de 3 sobre 3. Bora
fazer esses MMCs lá em cima e aqui embaixo também. Então, tangente de 75, tem alguns ensinamentos interessantes aqui para você revisar. Então, lá em cima eu tenho 1 mais raiz de 3 sobre 3. O MMC lá em cima é 3, tá? Então, 3 dividido pelo 1 que está embaixo do 1 dá 3, vezes o 1 lá de cima dá 3. 3 dividido pelo 3 debaixo do raiz de 3 é 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Do mesmo jeito aqui embaixo também vai ter 3 como MMC. Tá? Lembrando que debaixo desses 1 tem 1. Então, 3 dividido por esse 1 dá 3 vezes 1 lá de cima, 3. 3 dividido pelo 3 dá 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Como é que eu faço divisão de fração? Eu conservo a primeira. Então, a lá de cima é isso aqui, eu conservo ela. E multiplico pela segunda invertida. Assim que nós fazemos multiplicação ou divisão de fração. E, que bom, me livrei do 3. Está quase chegando a resposta. Agora, no caso, ficou 3 mais raiz de 3. E embaixo ficou 3 menos raiz de 3. Não é legal ter uma raiz no denominador. E aí nós fazemos um processo que nós chamamos de radiciação, que é o quê? É multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Certo? Então, aquilo que está aqui embaixo, eu inverto o sinal para multiplicar em cima e embaixo. Bora ver o que vai dar dessa multiplicação? No caso, uma distributiva. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Esse quadrado corta a raiz. Escapuliu. Aqui embaixo, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Aqui que é legal. Menos raiz de 3 vezes 3 dá menos 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3 ao quadrado. Que no caso, raiz de 3, o quadrado corta a raiz de 3. E aqui, que é o interessante, por que a gente faz a radiciação? Justamente para que a raiz suma lá de baixo. Então, tangente de 75 graus igual 9, lá em cima, né? 9 mais o 3 deu 12. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Eu tinha 3 raiz de 3, somente com mais 3 dá 6. Lá embaixo ficou 9 menos 3 deu 6. Opa, dá para simplificar todo mundo por 6. Tangente de 75 graus. 12. Deixa eu falar, só mostrar aqui. Eu estou dividindo todo mundo por 6. Então, o 12 dividido por 6 deu 2. 6 raiz de 3 dividido por 6 deu raiz de 3. Lá embaixo, 6 dividido por 6 deu 1. Então, não precisa nem mexer. Finalizamos nossa continha aqui. Então, a tangente de 75 graus, esse exercício foi interessante para revisar um monte de coisa. MMC, divisão de fração, radiciação, tá bem? Bom, espero que você tenha entendido. Não tem muita coisa, é mais memorizar aquelas equações e brigar com fundamentos de matemática básica, tá bem? Um abraço para vocês.